sejam bem-vindos a mais um episódio do Marco Polo Play, esse que é o podcast da Marco Polo. E hoje nós vamos falar sobre reputação de marca e governança, e comigo aqui tenho dois convidados muito especiais, o Pablo Freitas Mota, que é o CFO, diretor de Controladoria e Finanças, e o Eduardo Willrich, que ele é gerente jurídico e de relações com investidores. Primeiramente, muito obrigada pela presença de vocês, pela participação. Eduardo e Pablo, eu queria entender, que vocês também contassem para as pessoas que estão nos assistindo, há quanto tempo que vocês estão na Marco Polo, o que vocês fazem, como que é o trabalho de vocês? Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite. É um prazer, estar aqui participando de mais um episódio do Marco Polo Play. E é um prazer estar aqui conversando contigo, Então, começando, meu nome é Pablo, então, como tu comentaste, eu sou hoje CFO da Marco Polo, já são quase 12 anos de empresa, dentro da minha função dentro da empresa, basicamente é garantir a sustentabilidade financeira da empresa, é buscar efetivamente trazer a informação para os colaboradores, para a diretoria, para que nós possamos estar, de fato, tomando sempre as melhores decisões. E dentro da área também a gente tem toda a questão relacionada a controles, nos quais a gente acaba garantindo também com que os processos eles sejam consistentes, de maneira que eles possam dar previsibilidade para as nossas atividades e para o nosso dia a dia. Isso num contexto não só Brasil, mas envolvendo, então, todas as operações que hoje fazem parte do Grupo Marco Polo. Perfeito. Eu, Aline, agradeço o convite, da mesma forma que o Pablo, é um prazer estar aqui falando sobre Marco Polo. Eu tenho 8 anos de empresa. Dentro da área jurídica, nós somos responsáveis por dar segurança jurídica às decisões, preparar os contratos, fazer toda a parte legal da companhia. E na área de relações com investidores é atender o público investidor, sejam analistas, sejam quem já é acionista da Marco Polo, para tentar dar a máxima transparência, aquilo que a gente pode falar, para que as pessoas tomem a decisão se vão investir na companhia, vão manter o investimento na companhia e quais são as perspectivas do negócio. E falando em perspectivas, eu queria saber de vocês, quais são as perspectivas que vocês têm agora para Marco Polo, O que se projeta aí para o futuro? Bom, Marco Polo está passando por um momento muito positivo, A gente sabe que nós tivemos bons desafios ao longo desses últimos 10 anos. A empresa ela acabou passando por cenários econômicos não tão positivos, muito em função de fatores externos. E somado a isso, nós tivemos também a pandemia. E eu diria que ao longo de todas essas situações, nós conseguimos nos transformar internamente. Hoje a empresa é uma empresa fortalecida, uma empresa com um modelo de negócio muito estruturado e com produtos que acabam sendo hoje os produtos de vanguarda do mercado, que tem um referencial muito positivo, levando tecnologia, levando uma diferenciação para o mercado. E isso num ambiente onde a mobilidade ela ganha relevância. As nossas perspectivas são muito positivas, não só falando do ambiente de Brasil, falando também do ambiente internacional, considerando aí que efetivamente temos muito potencial, pelo menos no mercado, de renovação de frotas rodantes de ônibus, O mercado ele sofreu bastante durante muitos anos, especialmente no período de 2020 e 2021, mas nós já vínhamos no Brasil numa subrenovação de frota há muito tempo. Isso faz com que o nosso principal produto, Marco Polo, como encarroçadora de ônibus principalmente, tenha um potencial em volumes, por exemplo, de voltar a volumes maiores do que a gente viu nos últimos 2, 3 anos. A gente deve seguir crescendo em termos de volumes, a gente espera que essa renovação de frota seja gradual e constante, a gente não tenha mercados com marcações tão cíclicas como altos e baixos muito marcados. Então a gente espera que o mercado ele cresça gradualmente e é uma das expectativas para 2025. Quando a gente observa os números das associações do setor que tratam sobre volumes, eles têm uma visão ainda positiva de crescimento para 2025 e a gente também espera crescimento em 2026. Que bacana. E até o Pablo havia citado, dessa transformação. E quando a gente fala de cultura de empresa hoje, quais são os principais pilares, da Marco Polo? Como que isso afeta o negócio? Como que isso também envolve com os colaboradores? Se puderem também falar um pouquinho sobre isso. Não, perfeito. Eu diria o seguinte, a Marco Polo, ela tem um antes e um depois, desses últimos, eu diria 4 anos, 4, 5 anos, que foi um período que a gente conseguiu entrar mais a fundo nessa transformação cultural
do nosso negócio. E aqui nada mais é do que um trabalho que foi feito junto ao colaborador, né, onde a gente buscou reconectá-lo com o dia a dia da empresa, fortalecer a questão do senso de dono, né, aquele pertencimento ao negócio. E nisso, basicamente, se deu através da comunicação. Né? Eu diria que durante esses últimos anos, a empresa nunca foi tão aberta junto aos colaboradores, trazendo tanta transparência, né? Quando a gente estava ali na pandemia, naqueles nossos desafios, onde não se sabia o que se faria no dia seguinte, né? Por toda a questão de situação complicada em relação à mobilidade de pessoas. Então, a partir daquele momento, a gente começa a trazer para o colaborador de maneira clara isso. Quando eu falo colaborador, é de ponta a ponta, né? Explicando para ele a situação, explicando o porquê das nossas ações. E isso começou a trazer muita confiança, né? Onde as pessoas começaram a cada vez mais acreditar nos negócios, acreditar nos gestores, né? E isso automaticamente trouxe um engajamento muito forte, né? E a gente vê assim que toda essa mudança que se baseou muito na nossa atitude, né? De poder enfrentar o problema, dar transparência, mostrar as ações que precisavam ser feitas, fez com que a gente conseguisse criar uma nova cultura dentro da empresa, onde os problemas eles acabam sendo trazidos para cima da mesa, a gente discute eles de maneira muito clara, sem ficar buscando os culpados, mas buscando as soluções, né? Então, eu acho que isso fez com que, de fato, ao longo desse período, nós conseguíssemos enfrentar situações muito complexas, mas com o time que nós temos, né, e com o conhecimento que se tem dentro de casa, né, as soluções, elas acabaram vindo de formas muito mais simples e efetivas, né? Então, a gente vê que essa comunicação, ela acabou sendo um dos grandes pilares, né, que a gente fala muito internamente, que é a transparência, né? É ser transparente, é efetivamente mostrar com clareza o que está nos impactando e juntos a gente resolver os problemas, né? Porque só passar ao lado deles, a gente às vezes até consegue conviver, mas a gente sabe que lá na frente o custo que isso nos traz, né? Então, enfrentar situações difíceis talvez foi um dos grandes diferenciadores, e isso fez com que realmente a empresa ela passasse a ter um senso de dono muito mais efetivo. Isso não apenas na família controladora, mas isso contaminou de ponta a ponta a empresa. E aí, quando todo mundo se sente dono, as coisas acontecem de forma mais efetivas, né? Tentando transpor isso também para o ambiente do mercado de capitais, foi algo parecido. Dar transparência do momento para que o mercado saiba exatamente onde a gente está. Não é dourar a pílula para que o público ache que a gente está numa performance melhor do que realmente a gente está apresentando. A gente teve um momento difícil que coincidiu exatamente com o período que o Pablo comentou, e na saída a gente sai melhor pelos fatores de transformação cultural, para alavancar resultado. E aí, quando o resultado cresce, o público responde, os acionistas, o mercado de capitais responde, na mesma medida que a gente foi melhorando resultados. Então, essa é a dimensão que a gente quer dar. A gente quer ser transparente, mostrar também para o público externo onde é que a gente está, para que cada um tome a decisão, como eu comentei antes, de investir ou não, mas o que a gente observa é que foi exatamente esse o reflexo que a gente teve no mercado de capitais também. No nosso resultado melhorando, os acionistas, os investidores vieram e a gente conseguiu entregar a informação melhor, mais transparente também. E falando até nesses momentos de dificuldade, né? Como é que foi a pandemia para vocês? E quais fatores que vocês acreditam que fizeram com que a empresa saísse desse momento difícil? Bom, a pandemia foi, acho que de fato, assim, o momento mais difícil que a companhia passou na sua história, né? Nós tivemos, claro, década de 80, ali em determinado ano, um momento complicado. Ali foi um problema mais de liquidez. Na pandemia era um problema que era de visibilidade, né? Porque na prática o negócio ele acaba sendo movimentado em cima de metas, em cima de desafios, em cima de um horizonte de desenho de onde nós queremos chegar. E quando tu chega na pandemia, a gente vê que o grande mote dela era o fica em casa. Então aquilo ali bateu de frente com o nosso propósito, que é aproximar pessoas, né? E aí, com esse contexto, a gente começava a pensar, bom, chegou-se a discutir até que ponto aquilo persistindo não faria com que trouxesse impactos
muito danosos, né, para a nossa operação. E isso foi para nós um momento onde, de fato, assim, aquilo que eu falei há pouco, né, da transformação cultural, aqui a gente soma também com todo mundo saindo da zona de conforto, né, porque a gente, em todas as áreas, nós tivemos que se reinventar para tentar pensar em como que nós poderíamos otimizar a nossa estrutura interna, reduzir custos, para que nós conseguíssemos fazer um processo que nos desse pelo menos um fôlego para ir enfrentando dia após dia. Então, a pandemia, literalmente, sim, foi um momento onde nós rodamos a operação pensando quase que em dias do que pensando em semanas ou meses, como é um cenário normal para uma empresa que tem todo o capital, toda a estrutura que tem uma Marco Polo, que é muito difícil tu planejar movimentação de pessoas, materiais, isso com uma visibilidade muito pequena, né? Então, nós passamos por isso, conseguimos enfrentar, né? Mas foi realmente talvez o maior desafio que a empresa enfrentou ao longo da sua história, né? Tentando dar também uma dimensão para quem acompanha como público externo, porque quem estava na companhia vivenciou essa queda de volumes, essa queda de atividades. Mas no Brasil a gente chegou a ter uma queda em sequência entre 2020 e 2021 na casa de 50% na redução de volumes. Isso é muito expressivo, essa queda de 50%. A gente teve nas operações internacionais quedas até maiores e por mais tempo. E em algumas linhas de produto, como é o caso do rodoviário pesado, utilizado em linhas de turismo ou linhas de longa distância, a gente chegou a ter quedas de mais de 90% em volumes. Então foi uma queda brutal na principal atividade da companhia, onde a gente, em determinados momentos, a gente não tinha o que fazer mesmo, né? Então, foi uma ameaça à própria existência daquilo que a gente fazia como atividade, né? Ter buscado se reinventar foi super importante, foi uma oportunidade também da gente reorganizar as atividades e a própria companhia. A gente não teve, como em outros períodos de crise que a gente teve no Brasil, por exemplo, uma crise muito forte entre final de 2014 até 2017, naquele momento, a gente buscou nas operações internacionais uma sustentação de resultados. Então, a gente tinha operações internacionais para ajudar. Sim. Só que durante a pandemia, ela afetou igualmente todos os mercados. Então, a gente não tinha nada para sustentar resultados naquele momento. Então, de fato, a companhia teve que se reinventar, a gente teve fechamento de unidades, inclusive, a gente teve uma reorganização da mão de obra também durante esse período, e a gente conseguiu sair mais forte, o que mostra os resultados. Então, quando a gente sai da pandemia num volume ainda muito inferior ao que a gente tinha em 2018, 2019, a partir de 2022, a gente já mostra que a gente tinha voltado diferente. E essa diferença aparece nos resultados 2022, 2023, 2024. E acredito que até no próprio modelo de negócios, né? Até se vocês puderem falar um pouquinho como que era antes da pandemia, como que ficou pós-pandemia, como que foi a visão do mercado em relação a isso também. Não, perfeito, né? Eu acho que esse é um ponto super interessante, né? Isso se soma a alguns movimentos que nós iniciamos até um pouco antes ali da pandemia, logo após a recessão econômica que nós tivemos no Brasil em 2014 e 2015, ali com a queda do governo Dilma. E o que aconteceu, né? A Marco Polo, ela tinha uma capacidade produtiva que ela era um pouco excedente ao que era a demanda de mercado, né? Isso principalmente entre 2014 e 2019, acho que ali dá para sentir bem, né, essa capacidade excessiva, muito em função da queda que houve no pós-PSI. PSI foi um programa criado pelo BNDES que acabou até o ano de 2013 fomentando muito as vendas no Brasil de ônibus. E isso fez, como era um programa com custo financeiro muito baixo, o volume de produção de ônibus durante o período em que vigiou esse programa, ele foi superior ao que era a média histórica. Então, acabou que os clientes compraram mais ônibus do que compravam habitualmente, né? E isso fez com que, de certa forma, todos os fabricantes de ônibus no Brasil aumentassem capacidade naquele período. E logo na sequência, com a recessão econômica, a capacidade ficou excedente.
E nós tínhamos as nossas fábricas muito especializadas. Então, era uma fábrica só de urbanos, uma fábrica só de volárias, né, que são os micros, os ônibus que acabam fazendo transporte coletivo nas cidades e assim por diante. E o que aconteceu naquele período? A gente começou a ver que, no final das contas, a gente estava sempre brigando para encher fábrica. Né? Porque a estrutura, de fato, para rodar o negócio, é uma estrutura complexa. E a gente começa a revisitar as nossas plantas no Brasil, né? Começamos a ver que essa capacidade excedente ela poderia ser reduzida em otimização das plantas. E naquele momento a gente sai de 5 plantas no Brasil e acaba vindo para 3 plantas no Brasil, né? Então a gente encerra uma fábrica no Rio de Janeiro e outra fábrica aqui em Caxias do Sul. E o que acontece nesse contexto? Naquele momento, até o ponto de nós termos todas essas fábricas disponíveis, nós estávamos com um modelo de negócio onde nós éramos movidos muito em função de volume, né? Então, a gente precisava de volume e esse volume fazia com que muitas vezes a gente tivesse negociações não tão vantajosas, né, para a sustentabilidade do negócio e aí faziam com que a nossa própria rentabilidade ela fosse uma rentabilidade muito prejudicada. Quando a gente começa a ajustar fábricas, né, a de fato adequar a nossa capacidade para aquilo que era de fato o que o mercado estava demandando, isso faz com que a gente otimize estruturas de custos internas, né? Então nos permite olhar para o negócio e ele acaba sendo melhor utilizado o recurso, né? Então nós acabamos tendo um pouco mais de um viés de rentabilidade. Sim. Né? E aí, em termos de mudança de modelo de negócio, a gente sai de um modelo que ele tinha um direcionamento maior por volume e volta para um modelo, ou vem para um modelo que ele está direcionado mais por rentabilidade. E isso, né, em paralelo a toda essa transformação, a gente também acaba buscando fazer com que nas nossas fábricas nós tivéssemos muito mais flexibilidade. Então, a gente pode ver quando a gente circula hoje nas nossas operações do Brasil, as fábricas fazendo diversos tipos de produto, né? Então, agora, mais recentemente, nós tínhamos aqui em Caxias uma das unidades que fazia basicamente os micros, né, e os volares, e mais recentemente ela começou a produzir fretamento também, né? Então, assim, isso nos dá, quando a gente tem essa flexibilidade, a gente consegue, então, garantir que essa rentabilidade ela aconteça, principalmente por uma melhor utilização dos recursos disponíveis, né? E aí tu consegue fazer com que os ativos, de maneira geral, sejam otimizados e, por consequência disso, então, a rentabilidade ela apareça. A Marco Polo ela continuou, mesmo nesses períodos difíceis, investindo. Então, era muito injusto aquilo que o Pablo comentou, que a gente ficava dependente de volume, porque a gente seguiu investindo em produto, fez lançamentos diferentes ao longo desse período, mesmo em períodos de crise, a gente continuou lançando produtos novos. Talvez no ápice da pandemia nós tomamos a corajosa decisão de fazer o lançamento da geração 8, que foi muito transformacional para o mercado de rodoviários, é um produto de classe mundial. E tudo isso, todo esse investimento, a gente acabava não conseguindo retornar ele adequadamente em função justamente da pressão por volumes. Então, esse investimento que a Marco Polo historicamente fazia em seus produtos, ela não conseguia, do ponto de vista de rentabilidade, justificar esses investimentos, né? E quando a gente faz a transformação no negócio, a gente passa a conseguir novamente justificar para continuar investindo em produtos, continuar pensando em melhorias para os produtos existentes, pensar em novos produtos e, consequentemente, né, a gente viu os lançamentos do ano passado, como o Volare 12 metros, como o híbrido, continuamente manter esse investimento e, inclusive, ampliar esse investimento para entregar para o cliente produtos melhores, com mais tecnologia, mais inovação, que consiga trazer o que a gente chama de TCO, que é o Total Cost of Ownership, né, que é dar para ele o melhor custo-benefício dentro do produto que ele vai comprar. Essa é a missão, né, a gente conseguir entregar para o cliente o melhor produto para ele explorar a atividade dele da melhor forma possível. E falando até nessas inovações, né? A gente tem aí o híbrido, o elétrico. Se vocês pudessem também falar um pouquinho sobre isso, como que é a visão de mercado em relação a essas aplicações que a Marco Polo também está fazendo. Perfeito, né? Eu acho que aqui a gente começa a entrar no mundo que realmente é o mundo da Marco Polo, né? Nós somos uma empresa de engenharia, né? Isso acaba, de fato, assim, quando a gente olha portfólio, quando a gente pensa nas nossas soluções,
a gente vê o quanto a gente tem poder, né, e capacidade interna para pensar em produtos novos, em processos novos. E aí, quando a gente olha essas novas propulsões, né, o que a gente vem sentindo é que realmente assim, o mundo ele tem mudado bastante, né? Ele não tem posições definidas. Eu acho que esses dias eu vi a frase interna do nosso diretor de engenharia, né, que o mundo está cada vez mais eclético, né, quando se fala em propulsões, porque de fato não existe mais uma definição se vai ser apenas elétrico, se vai ser diesel, se vai ser um produto híbrido. E nesse contexto, o que que a gente se viu desafiado, né? Isso aconteceu principalmente ali 2019, 2020, quando até naquele período nós tínhamos os nossos produtos eles eram focados basicamente na carroceria, né? Então o nosso foco como negócio era a carroceria de ônibus. E naquele momento a gente se vê pequeno quando a gente vê que um dos principais clientes a nível internacional do Grupo Marco Polo, que é o Transantiago, lá no Chile, acaba licitando veículos elétricos, né? E até então nós tínhamos uma dependência muito grande das nossas parceiras montadoras, que acabaram que atrasaram o desenvolvimento da solução de chassi, e naquele momento a gente se viu pequeno por não ter o produto para estar ofertando. Foi um momento a gente ganhou uma frota grande naquele ano de diesel, mas logo na sequência, na licitação seguinte, eles já acabaram migrando basicamente para elétricos e a gente ficou de fora, né? Então, o que que a gente viu? Bom, o elétrico ele era uma solução que o mundo talvez ainda não acreditava, mas na medida em que países relevantes estavam migrando as suas frotas para esse produto, isso nos obrigou a, pelo menos, entrar numa posição de ataque junto ao mercado, de buscar uma solução para que nós não viéssemos também a perder mercados que até então eram super relevantes para Marco Polo, como é o caso do próprio Brasil, né? Então, daí, nesse contexto, a gente desenvolveu a nossa solução de elétrico, né? Ela foi numa linha de mostrar que nós tínhamos condições, capacidade e por toda a estrutura fabril que nós temos no nosso país, né, por toda a flexibilidade que nós falamos há pouco das linhas de produção, que a gente poderia, de fato, passar a produzir nas mesmas linhas que produzimos ônibus a diesel, os ônibus elétricos. E isso foi o que fizemos, né? Então a gente acabou, até foi interessante, porque ali entre 2020 e 2021 se discutiu muito sobre a abertura de mercado do Brasil para novos entrantes, principalmente chineses, nesse mercado de elétricos, que foi quando a gente tinha o produto para mostrar que não precisava, que se houvesse demanda no Brasil, nós estávamos capacitados. E aí, quando a gente entra nesse segmento, a gente vê que na prática, né, a nossa intenção não é substituir os nossos parceiros, as montadoras, mas foi justamente a gente pegar o nosso portfólio e garantir que em eventuais demandas, como a que aconteceu no Chile, que nós perdemos, nós pudéssemos ter solução, né? E a gente também acaba olhando, quando começa a rodar com os ônibus elétricos no Brasil, a gente vê que o Brasil não tem ainda a infraestrutura que seria necessária para rodar com esses produtos. A gente vê o caso do próprio município de São Paulo, com dificuldade de levar energia de alta tensão para as garagens e automaticamente fazer, ou consequentemente fazer o processo de carregamento desses veículos. Então a gente começa também a pensar, bom, se não é o elétrico, e a gente vê essa pauta, que é uma pauta social, uma pauta política de estar buscando redução de emissão de poluentes, então vamos pensar em soluções alternativas que possam estar compondo frotas dos operadores e que tenham essa missão de reduzir a emissão de poluentes. E aí já entra um veículo híbrido, né? Então a turma começa a trabalhar numa solução que tenha a cara do Brasil, pensando no etanol como sendo basicamente o combustível que vai alimentar, funcionar como um gerador, né? Alimentando as baterias. Isso é uma solução que depende de menos infraestrutura, né? Aí já tem alternativas vindas aí também dos nossos investimentos no exterior, que pensaram em soluções, já lançaram produtos, como é o caso do próprio hidrogênio, que foi uma parceria feita no exterior, e a gente vê que aqui no Brasil a gente também tem, de certa forma, os estudos para apresentar essa solução. Isso tudo numa questão de a gente estar preparado para que a gente possa estar logo ali na frente,
né? Em qualquer decisão de governo, seja a nível de Brasil, seja a nível dos mercados em que atuamos, a gente possa ter soluções de produto. E a questão chave é, independente se elétrico, ou se híbrido, ou se veículo a diesel, as nossas carrocerias, elas continuam tendo todo o seu diferencial para rodar com produtos dentro da infraestrutura de piso que os mercados que atuamos possuem, o que faz com que exija muito da nossa engenharia de aplicação. Né? Então, eu acho que esse é sempre um ponto importante, porque não é só uma questão de ter o motor sustentável. É o conjunto que tem que estar preparado para rodar. Né? E se o conjunto não está preparado para rodar, um motor sustentável, ele é interessante, mas ele não tem a vida útil de produto que precisaria para determinados mercados. Então, a Marco Polo ela acaba trazendo todo esse know-how de carroceria, somando novas propulsões e aumentando seu portfólio. E, claro, né, na medida também que os parceiros, né, as montadoras, ela vem com outras soluções, a gente continua encarroçando chassis das mais diversas montadoras, garantindo que o nosso negócio ele continue firme e sustentável, como ele vem sendo ao longo desses últimos anos. Todo esse esforço de investimento nas propulsões alternativas não reduz a nossa dedicação na atividade principal como encarroçadora. Então, acho que o Pablo deixou isso super claro. Sim. E tem uma outra parte que é melhorar o processo dentro da Marco Polo, para que a gente consiga modernizar a fábrica também, para entregar uma eficiência diferenciada e produtos também melhores nesse processo. Marco Polo vem fazendo investimentos relevantes em manutenção de suas máquinas, né, recuperando depreciação, fazendo investimentos na fábrica, tanto aqui nas fábricas de Caxias do Sul como na fábrica do Espírito Santo, nas fábricas do exterior também, buscando modernizar para deixar essas fábricas, como o Pablo comentou antes, flexíveis e ao mesmo tempo com máquinas mais modernas para trazer eficiência para a fábrica. E junto com isso, melhorar os produtos existentes também, né, que é o core business da Marco Polo, né? Maravilha. E em relação à governança, né? Como que isso se aplica nas operações internacionais? Como que isso se aplica nas operações nacionais? Existe uma diferença? Existe uma diferença cultural? Como que vocês lidam com isso? Não, fantástico. Acho que esse é um ponto interessante, porque basicamente tudo aquilo que nós desenhamos e conseguimos colocar em prática aqui no Brasil, logo na sequência, nos últimos anos, a gente conseguiu levar isso também para as operações internacionais. Né? Então, eu diria assim, a transformação que num primeiro momento ela foi forçada pela pandemia, que nos deu aquela agilidade de sair da zona de conforto, logo na sequência, quando a gente vê que o negócio Brasil ele começa já a mostrar os seus primeiros resultados, a gente se depara com situações bastante desafiadoras no exterior. E aí é interessante que naquele momento a gente tem um cenário macroeconômico bem complexo na Argentina, e a Argentina acaba sendo, de certa forma, aquilo que nos empurrou na pandemia aqui no Brasil. Lá na Argentina, o cenário macro também nos forçou a mergulhar na operação e já começar esse processo de transformação. E dali, quando a gente vê que a gente engrena Brasil, engrena Argentina, a gente começa a fazer o mesmo movimento lá fora com as demais operações. Então foi Austrália, México, África do Sul e assim por diante. E hoje a gente vê que basicamente a gente consegue falar com o mesmo nível de transparência que nós temos no Brasil lá fora, né, com a abertura muito grande, a operação lá de fora, as operações lá de fora trabalhando de forma muito unida, né, e esse espírito, esse senso de dono, né, o fazer aí as pessoas se sentirem pertencentes ao grupo, acabou de fato, assim, é quase um vírus que contaminou o nosso quadro de maneira geral e fez com que, de forma bastante agora constante, a gente comece a ter bons resultados tanto saindo aqui do Brasil, quanto vindo de fora no nosso consolidado. Né? Então, hoje dá para se falar que nesses últimos anos, né, essa transformação cultural, ela efetivamente transformou Marco Polo como grupo. Né? Então, as empresas elas estão todas na mesma batida, mesmas premissas, mesmo nível de desafios, e os problemas, como eu falei lá anteriormente, quando eles aparecem, eles vêm para a mesa. E a gente consegue lidar com muito mais agilidade. Esse mérito da governança ter conseguido encontrar esse desenvolvimento em prol da transparência é um mérito
muito da diretoria executiva e do conselho de administração da Marco Polo, que conseguiram, num conjunto, num trabalho em equipe, perspassar essa visão daquilo que era, porque às vezes a alta administração tem uma visão para a companhia, mas essa visão não consegue enxergar para a empresa como um todo e acaba não transformando. No caso da Marco Polo, essa visão que nasceu no conselho de administração e na diretoria executiva conseguiu ser implementada em toda a companhia, e não só no Brasil, como nas operações internacionais. Então, é um mérito grande da gente ter conseguido integrar a Marco Polo como um todo nesse propósito. E na parte de governança é importante entender também que a Marco Polo é formada por quase 70 mil acionistas. Então a gente tem um grupo grande de pessoas que confia na Marco Polo com sua poupança e não tem a visibilidade que um colaborador da Marco Polo tem na informação de ver a produção diária de ônibus, de como é que está a performance. A gente presta contas para os investidores externos com bases trimestrais, onde a gente informa os dados econômicos e financeiros, mantém um trabalho permanente na área de RI para informar, para fazer reuniões e levar a melhor informação naquilo que é público em cada momento, mas é um contingente enorme de pessoas que confiam suas poupanças na Marco Polo e, especialmente nos últimos anos, vem encontrando a resposta adequada, vem encontrando uma rentabilidade boa. A própria formatação de pagamento de proventos, a Marco Polo conseguiu elevar isso durante os 4 anos consecutivos, o pagamento de proventos. Então, é uma coisa também muito positiva para o investidor que está observando mais médio e longo prazo na Marco Polo. Então, também isso é uma parte importante da nossa governança. E até falando sobre isso, né, eu queria entender como que foi o impacto e o reflexo da entrada da Marco Polo no Ibovespa. Marco Polo voltar ao Ibovespa significa a gente estar dentro do grupo de empresas que tem a maior liquidez negociada diariamente. Né? Era um desafio tremendo, era algo que, se a gente fosse voltar para 2018, 2019, estava muito distante da realidade e também estava associado a resultados modestos que a Marco Polo estava alcançando naquele momento. No momento que a Marco Polo se transforma e alcança resultados melhores, a gente também ganha visibilidade e o investidor fica interessado em estudar mais, em aprofundar mais Marco Polo. Né? E essa visibilidade ela se reflete em pessoas interessadas em todos os dias comprar e vender. Para dar uma dimensão disso, em 2018, 2019, a Marco Polo negociava mais ou menos 7 milhões de reais por dia na Bolsa de São Paulo. Hoje, a Marco Polo negocia mais ou menos 70 milhões de reais. Então, nós multiplicamos por 10 o volume diário negociado. Isso fez com que a Marco Polo entrasse não dentro... São hoje 82 empresas dentro do Ibovespa. Então, a gente não entrou como 81, 82, a gente entrou com uma posição bem melhor dentro do Ibovespa e dá visibilidade para a companhia no mercado de capitais. Hoje o interesse é muito maior, a gente participa de muito mais eventos, tem muito mais gente falando de Marco Polo, escrevendo relatórios sobre Marco Polo e, consequentemente, essa visibilidade ela acaba indo num ciclo positivo, onde uma coisa retroalimenta a outra e a gente ganha mais visibilidade. E é importante aqui, né? Quando a gente fala de estar no índice, né, estar no Ibovespa, de fato, acaba sendo o desejo da grande maioria das empresas que possuem o capital aberto. Né? Mas tem um ponto aqui que é super importante. Isso também aumenta o nosso compromisso. Né? Aumenta o nosso compromisso. A empresa ela tem um nível de visibilidade muito maior. Né? A gente vê assim, o quanto o nome Marco Polo, que é muito conhecido dentro da indústria, né? Principalmente quando a gente fala do setor automotivo, né? Agora ela passa a ser uma empresa conhecida em todos os segmentos, especialmente o segmento financeiro. Né? Então, quando a gente olha estar lá no índice, ter os nossos dados melhor acompanhados pelo mercado, isso ajuda a empresa também a melhorar o nível de transparência e informação com o mercado financeiro, ajuda na questão relativa a análises de créditos junto aos bancos. Né? Então, isso nos dá também, né, um pouco mais de abertura, né, e acaba, consequentemente, ajudando a empresa dentro desse processo de sustentabilidade. Mas sempre super importante, né, porque como a gente tem, e o Eduardo comentou muito bem ali na questão de um volume muito maior de pessoas que são interessadas pelo papel, né, de fato também é o compromisso, né, que nós temos internamente de fazer com que as coisas elas sejam cada vez mais sustentáveis do ponto de vista dos patamares que nós estamos hoje entregando. Né? Então, isso é um lado bem positivo e é muito importante quando a gente fala para o colaborador, quando a gente fala para o nosso público interno, para que todo mundo, de fato,
né, tenha isso como uma premissa bem clara dentro das suas atividades no seu dia a dia, né? Bacana. E falando então, até isso que tu trouxe, Pablo, sobre a sustentabilidade, né? Eu queria entender como que funciona essa sustentabilidade a longo prazo, né? E como que essa transformação cultural, como que os pilares da empresa impactam nisso. Não, perfeito, né? Eu diria o seguinte, a gente tem muito claro, né, o exercício que nós fizemos ao longo desses últimos anos para reposicionar a nossa empresa, né? E a gente vem exercitando isso quase que semanalmente, né? Eu diria que hoje, assim, hoje a cada 15 dias nós temos encontros onde nós fazemos um brainstorming de todas as nossas ações, onde a gente discute como é que está, de fato, a temperatura nos mais diversos setores em relação a essa questão de manutenção dessa transformação. Então, eu diria que a empresa está muito preocupada em garantir com que isso se perpetue, né? A gente sabe o quanto essa mudança cultural foi um agente de transformação, né? E a gente quer que isso não se perca no tempo, em função dos próprios resultados que nós estamos tendo. Então, isso é um trabalho que a gente faz muito forte. E aí eu acho que também é sempre importante destacar que essa governança, né, essa interação com o próprio conselho, que o Eduardo comentou há pouco, isso acaba fazendo com que a gente eleve o nível das discussões, né, nos mais diversos ambientes, né, seja num ambiente mais operacional, seja num ambiente mais estratégico, onde todos acabam efetivamente levantando o nível de cobrança, né? Acaba que os indicadores também, eles acabam tendo hoje um nível de discussão e detalhamento muito maior do que se tinha lá atrás. E é interessante que a empresa, independente de estar entregando boa performance, como é o caso que nós temos atualmente, ela fica muito incomodada, né, com o eventual ponto de oportunidade que talvez não foi colocado em prática a tempo. Né? Então, para a gente ver, assim, às vezes, foi o melhor trimestre da história, mas a gente vai para a reunião discutindo por que não fizemos determinada ação que podia fazer com que aquele trimestre fosse ainda melhor, sabe? Então, isso a gente vê que está sendo possível de sustentar, né, muito dessa transformação e aí, consequentemente, da sustentabilidade, né, para esse processo de mudança dentro da Marco Polo, né? E remete para o médio e longo prazo, né? Porque a gente tinha também uma cultura que olhava muito para o ano, né? Então, no momento que a gente começa a traçar planos de 2030, a gente consegue nos direcionar melhor nas ações, observando reflexos de coisas que eventualmente podem ajudar ao curto prazo, mas que são negativos para Marco Polo no longo prazo. Então, a gente consegue medir melhor quais são as ações efetivamente necessárias para a gente chegar no objetivo de 2030 e fazer uma trajetória para a gente não repetir algumas coisas, né? E aí, lições aprendidas de momentos anteriores, onde a gente passou por 2 momentos muito difíceis nos últimos 10 anos, 2 momentos de crise onde o mercado brasileiro caiu 50% em volumes, né? De ter lições aprendidas, né? De observar o que a gente fez nas operações internacionais no passado e como é que a gente está fazendo agora, de observar os nossos investimentos, onde efetivamente a gente alocou e isso trouxe retorno, né? E o que a gente precisou fazer para trazer retorno, se a gente fez os investimentos corretos, se a gente está indo em iniciativas que de fato no futuro trarão retorno para Marco Polo ou não. A gente cometeu alguns erros no passado relacionados a isso que trouxeram uma necessidade de um ajuste muito mais profundo do que se a gente não tivesse cometido esses erros. Então, aí também é lições aprendidas, olhando para o passado, para que a gente entregue um futuro mais promissor. E também a importância dessa visão sistêmica de mercado, né? E até queria falar com vocês em relação ao momento que a gente vive hoje, né? Sim. Que as famílias estão voltando a utilizar o transporte coletivo com mais força. Como que a Marco Polo está se adaptando a isso? Não, perfeito, né? Eu acho, sim, a gente está, de um ponto de vista no ambiente econômico, quando a gente olha não só no ambiente nosso interno de Marco Polo, mas no ambiente que a população, em linhas gerais, está vivendo. A inflação, ela tem vindo de alguns momentos de forma mais intensa, em outras a gente acaba, de certa forma, vivendo e sendo quase que diariamente impactado por ela, mas ao final do dia a gente sabe que em ambientes inflacionários o poder de compra
ele acaba se deteriorando, né? Então, aquilo que a gente pagava 100, hoje já não é mais 100, a menos que reduza o tamanho, né? E aí, por consequência disso, a gente sabe que transporte, dentro do orçamento das famílias, acaba sendo ali o segundo ou terceiro maior gasto, né? Então, geralmente é moradia, o maior gasto, aí alimentação e transporte brigando pela segunda e terceira posição. E o que a gente vê num contexto como esse? É que o ônibus, ele acaba sendo uma alternativa que muitas vezes é o que cabe no bolso das famílias para poder se locomover dentro das cidades, né, quando a gente fala do transporte urbano, ou em viagens mais longas, né, no transporte rodoviário. E a gente vê que isso começa também a se fortalecido quando a gente olha, por exemplo, num contexto global, que viver num ambiente inflacionário não deixou, ou melhor, não é um privilégio do Brasil, né? Passou a ser uma situação normal, né? Nesse pós-pandemia, onde todos os países criaram muitos regimes, muitos incentivos para a população, pelo menos, acabar tendo recursos para viver naquele período que foi mais pesado. Mas quando tu aumenta o gasto do governo a nível global durante um período longo, consequentemente, tu tem mais dinheiro rodando na economia, tu não teve aumento de produção de todos os setores e a inflação vem e ela deteriora. Então, a gente olha para nesse segmento que isso não é algo que vai se resolver num curto prazo, né? A gente olha que, na prática, a gente está voltando um pouco do que era a década de 80, 90, onde, de fato, a população foi muito impactada pela inflação. E naqueles momentos a gente sabe que o ônibus ele foi uma solução que acabou se destacando e se pega todo o histórico até a entrada do PSI, que foi essa linha de financiamento que eu comentei há pouco, a gente vê uma produção média no Brasil na casa de uns 25 mil ônibus, né? Então, quando a gente olha num contexto como esse, é até mais do que hoje a gente está produzindo. Então, isso faz com que realmente o ônibus vire uma alternativa viável, né, sustentável. Nos urbanos, a gente vai ver cada vez mais um aumento de passageiros. E no rodoviário, né, como eu falei ali anteriormente, mas também é importante destacar que o aéreo, hoje, ele também está sofrendo muito os impactos dessa pandemia. Então, escassez de aeronaves, né, os custos estão num patamar bastante elevado. E aí, quando uma família média quer pensar numa viagem de longa distância e cota uma passagem aérea e compara com passagem de ônibus, o aéreo ele ficou num patamar, claro, de custo justo por todos os custos que esses operadores de transporte aéreo estão tendo, mas para a família, dentro do nível salarial que eles possuem, acaba ficando pesado demais, né? Então, esse é um contexto econômico que impacta com um impacto bastante pesado inflacionário. Do ponto de vista de produto, o Eduardo comentou, assim, a geração 8, a nova geração de rodoviários, ela foi muito pensada no passageiro, né? Então, a gente buscou, de fato, trazer muito mais conforto, muito mais qualidade no produto, e aí, por consequência de tudo isso, o passageiro ele se sente melhor acolhido. Então, hoje, quando o passageiro ele tem que sair, e aí, por uma questão financeira, sai do sistema de transporte aéreo e volta para o ônibus, ele está vendo que quando ele volta para o ônibus, ele está vendo mais benefício em termos de conforto, em termos de serviço, do que ele tinha no aéreo. Então, hoje não é só uma questão financeira, né? É uma questão que o sistema como um todo está acolhendo os passageiros de forma diferenciada. E eu acho que isso a gente vai ver de maneira mais ampla. As cidades também, elas estão se preocupando muito em fortalecer o sistema de transporte urbano, né? E a gente vai sentir que o passageiro ele vai ter menos dificuldade na sua decisão, né, de ter que voltar para o sistema de transporte coletivo, porque de fato ele está muito mais acolhedor, muito mais pensando no passageiro, para que ele se sinta de fato novamente parte desse sistema, né? Essa maior eficiência, esse melhor custo-benefício que o Pablo mencionou para as famílias também é verdade para os governos, né? Então, na decisão de fazer um investimento em transporte público, como nas alternativas, né? As alternativas em geral são muito caras, demandam uma intervenção na cidade extrema, né? Obras grandes, especialmente o metrô, pensando, e são linhas que não são flexíveis, né? Se você tiver algum problema, você não tem alternativa. Então,
O ônibus, ele não é só complementar essas alternativas de investimentos mais caros, mas ela é a melhor alternativa em uma série de países e cidades onde a gente está, onde o investimento ele é proibitivo nesses modais. Então, o ônibus ele é a melhor eficiência, é a melhor custo-benefício também para os governos, para as cidades, para os países que querem fazer transporte público, né? Lembrando que a missão aí do ônibus no transporte urbano é a conexão das regiões mais periféricas com as regiões centrais, onde a economia gira. Então, essa conexão tem que ser uma conexão barata. E ela tem que ser uma conexão barata não só para as famílias, mas como para os governos que vão propiciar isso. Então, a alternativa do ônibus é a mais flexível. Se você não tiver um caminho, você tem um problema em alguma linha, você muda a linha. Tem mais demanda num determinado sentido, você agrega ônibus na linha, você vai fazer a vazão desse trabalho. Corredores de ônibus, próprio BRT, que foram condições que deram mais agilidade para o transporte, na comparação aí, especialmente com o transporte individual, né? A gente teve uma certa explosão de transporte individual que gerou problemas de tráfego nas cidades, onde mais carros fizeram com que o trânsito parasse, ou ficasse muito pior do que ele era tradicionalmente. A gente vê o ônibus como uma grande alternativa para resolver esse problema do tráfego. Então, não é só nas famílias, no custo-benefício e na melhor alternativa de conforto, mas também é a melhor solução para as cidades. Maravilha. Pessoal, então, para finalizar, eu queria saber de vocês o que a gente pode esperar da Marco Polo para os próximos 10 anos. Perfeito, né? Então, acho que dentro do que a gente conversou, né, ao longo aí desses últimos minutos, né, a gente sabe que realmente, assim, nós temos uma empresa que ela está muito fortalecida, né? Uma empresa que ao longo desses últimos anos, ela, de fato, soube lidar com desafios muito grandes. E a gente vê que também existe uma preocupação muito grande em estar sempre buscando entregar soluções novas, né, produtos, processos. E dentro de um contexto como esse, a gente vê que a Marco Polo ela também está conectada, acho que essa última pergunta que a gente falou sobre questões relacionadas aí à inflação, ao impacto, ela está conectada com um momento que o mundo vive, que efetivamente vai precisar de soluções de mobilidade que permitam com que o passageiro ele se sinta seguro e confortável para estar se locomovendo. Existe muito essa batida de estar buscando também propulsões com sustentabilidade, né, com redução de emissão de poluentes. E aí, quando a gente coloca tudo isso, né, em cima da mesa e pensa que a Marco Polo ela está forte, é uma empresa que conseguiu se reinventar, né, ter uma boa solidez financeira, sempre teve, mas se fortaleceu ainda mais ao longo desses últimos anos. É uma empresa que vem entregando bons resultados, mesmo que dentro de um contexto ainda de demanda de produção ainda não é a média histórica que ela teve no passado, ou seja, tem espaço para produzir e para vender ainda mais, para que a frota ela esteja renovada. Em propulsões, a gente já entregou boas propulsões, boas soluções, não só em termos de performance, mas em termos de estar muito alinhada com aquilo que os principais mercados estão demandando. E ela está cada vez mais olhando para o passageiro, né? Não só olhando para o operador, buscando trazer redução de custo operacional para o operador, mas também buscando conectar e fortalecer ainda mais essa relação do operador com o passageiro, pensando em soluções que elas possam, de fato, gerar valor em quem utiliza do serviço, né? Então, quando a gente olha nesse contexto e pensa que o ônibus, na linha do que o Eduardo acabou de comentar, é a solução que, de fato, vai estar ganhando cada vez mais força no transporte das pessoas, né? Isso faz com que a gente olhe as perspectivas para os próximos 10 anos, enxergando uma empresa que ela tende a ganhar ainda mais corpo, né? Porque esse mundo que a gente comentou anteriormente, sendo eclético em termos de propulsão, a gente vai poder estar atuando em todas as pontas. Quando a gente fala nos mercados internacionais, a gente está ganhando corpo também em todos os mercados onde nós atuamos, né? E isso nos leva, né, dentro de um potencial de crescimento, né, como negócio, como receita, como rentabilidade, gerando oportunidades internas e gerando desenvolvimento para a sociedade, que a gente vê hoje que efetivamente cadeia de fornecedores, né, acaba sendo também uma das nossas grandes fortalezas,
porque de fato a gente não cresce sozinho, né? E esse crescimento com todo esse time interno e com esse time externo, né, trabalhando em conjunto, nos leva aí, pelo menos, a olhar para um horizonte de médio e longo prazo, enxergando uma empresa com potencial de ser muito maior do que ela é hoje. E aí já endereça o tema dos investidores, dos acionistas, né? Uma empresa melhor para o cliente está entregando soluções melhores, uma empresa melhor para o colaborador, onde ele se sinta bem dentro da companhia e trabalhe de forma mais eficiente, bom para fornecedores também, onde tem crescimento de volume, o produto segue melhorando para ele entregar também mais qualidade como fornecedor, os investidores também vão ter esse retorno na medida que os resultados crescerem junto com isso, né? E observar o gradual crescimento do mercado, tem muito potencial, a gente tem as operações internacionais que seguem melhorando também, então tem muita coisa acontecendo para deixar a empresa cada vez melhor. E antes de finalizar, eu queria falar, né, pro pessoal que tá nos assistindo sobre essa camiseta que eu tô, que faz parte da Marco Polo Collection. E lá a gente tem vários produtos para quem é apaixonado pela marca. Então a gente tem caneca, camiseta, miniatura. Entre em www.marcopolocollection.com.br e acesse. Ou também tu pode ir por esse QR Code que tá aqui na tela. Pablo, Eduardo, muito obrigada pela participação de vocês, muito obrigada pela presença, né? Com certeza foi muito esclarecedor, tanto pro pessoal que faz parte da Marco Polo, quanto quem tá nos assistindo que é de fora. Então, agradecer muito a presença de vocês aqui hoje. Perfeito, Aline. Acho que foi um prazer. É realmente sempre muito bom falar de Marco Polo, né? A gente poder trazer um pouco mais daquilo que a gente acaba conduzindo no dia a dia, né? Da nossa visão, né? Que acaba tendo uma visão que se soma aí um pouco de produto, um pouco de processo, um pouco do viés financeiro. Então, realmente, assim, é super positivo estar podendo trazer isso à tona. E muito obrigado pela tua atenção, obrigado pelo convite. Foi um prazer a gente poder estar conversando juntos, né? Eu agradecer o convite, colocar a área de RI à disposição dos investidores. Para entrar em contato, basta mandar um e-mail para ri@marcopolo.com.br. A gente tem o maior prazer em atender. Então era isso, pessoal. Vocês também podem assistir os outros episódios do Marco Polo Play no YouTube ou no Spotify. Nos vemos, até a próxima!